ao Senhor aquilo que você tem de melhor aqui hoje. Palavra de adoração ao Senhor. Entregue ao Senhor a sua gratidão. O melhor que Ele tinha, Ele já entregou por nós, e Ele está aqui nesta manhã. Grandes coisas estão por vir, mas o melhor de Deus, Jesus Cristo, está aqui nesta manhã. E a Ele que nós devemos erguer as nossas mãos e render o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, a nossa gratidão, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, aleluia, santo. O Senhor Deus poderoso, digno tu és, digno tu és, digno tu és, de todo louvor tu és, santo tu és. Uma só voz, adora o Senhor. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Pega a sua voz e dê lugar, erga a sua voz. Digno de louvor. Está aqui. E a maneira como você vai sair daqui hoje vai depender do quanto você está disposto a receber aquilo que Ele tem para entregar na sua vida. O Espírito Santo está aqui para derramar algo novo sobre nós, uma unção sobre a tua vida, derramar óleo sobre a tua vida, e você vai entender por quê. Então desde já abre o teu coração, abre o teu coração. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Tu és santo. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Meu coração transborda de alegria poder estar aqui todo mundo junto, reunido, depois de um ano tão desafiador que a gente viveu. Estar aqui junto com vocês é motivo de gratidão, Então sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia da gente entregar o nosso culto ao Senhor, entregar aquilo que a gente tem de melhor a Ele. Quando a gente entrega, nós recebemos algo do Senhor muito especial que a gente nem imagina. Então meu convite para você nessa manhã é abrir o teu coração e entregar aquilo que você tem dentro de você ao Senhor. Amém? O Senhor está aqui. E onde Ele está, algo acontece. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom.
E antes de começar a compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu queria fazer uma oração ao Senhor. E quero pedir que em nome de Jesus você feche seus olhos e ore comigo neste momento. Pai, o que daremos ao Senhor por tudo que o Senhor é na nossa vida? Por tudo que o Senhor faz, tem feito e fará por nós? O que daremos ao Senhor? Eu quero neste momento, Pai, entregar a Ti minha vida, meu coração. Entregamos a Ti tudo nessa manhã. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, Deus. Tu és aquele que nos exorta, Tu és também aquele que nos consola, aquele que nos guia, aquele que segura na nossa mão e caminha conosco lado a lado. Tu és o Deus Emanuel. E nesta manhã eu te peço, Senhor, por misericórdia, fala conosco. Nesta manhã eu te peço por misericórdia, usa a minha vida, que eu não seja um empecilho para o Teu Espírito Santo aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, visita cada vida que está aqui. Visita cada coração. Que haja um quebrantamento aqui no meio da Tua igreja nesta manhã, Senhor. Que haja renovo, que haja cura, que haja salvação, que haja restauração. Que nós possamos sair daqui cheios. E nós vamos entender por quê. Que nós possamos sair daqui transformados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Muito obrigada. A partir deste momento, toma a direção deste culto mais uma vez. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo. E fala conosco como o Senhor já tem falado até aqui. Muito obrigada. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queria compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração a respeito do tema do nosso culto de hoje, que é: o amor é. E se eu perguntar para cada um aqui hoje, o que é o amor? Cada pessoa vai ter uma resposta diferente para me dar. Cada pessoa vai enxergar o amor numa perspectiva totalmente diferente, a partir daquilo que viveu, a partir das suas experiências. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho nesse tema, aqui nessa manhã. Amor é uma palavra pequena, 4 letras, mas que é carregada de sentidos, significados, princípios, que eu tenho certeza que serão importantes para nós aqui hoje. Amém? E antes de compartilhar o texto bíblico com vocês, eu queria falar um pouquinho sobre os nossos pilares aqui na nossa igreja. Não sei se todos que estão aqui sabem, não sei se você que nos visita hoje já ouviu falar, mas a nossa igreja ela se organiza em 5 pilares. 5 pilares que nós acreditamos que são essenciais para o desenvolvimento e para o andamento saudável da nossa igreja e de tudo aquilo que a gente faz aqui como igreja. E esses pilares que a gente se organiza são o Adai College, que é o nosso seminário, a rede ministerial, a pastoral, a escola bíblica e os grupos de conexões, que a Kelly já disse aqui antes, na hora dos avisos. Nós acreditamos que a igreja ela precisa ser um local onde cada pessoa possa encontrar o seu lugar. Nós acreditamos que a igreja precisa ser um local onde cada um que entra aqui seja acolhido de alguma forma. E de certo modo, cada pessoa que chega até aqui, ela se identifica mais com algum pilar da nossa igreja. E aí ela acaba se conectando a esses grupos, ela acaba se conectando a essas pessoas que fazem parte desses grupos. E isso é muito bom. Muito bom porque gera comunhão, muito bom porque gera conexão entre as pessoas. E é isso que é a igreja de Jesus Cristo. Um povo que está firmado nele e que junto está caminhando para estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Glória a Deus por isso. Cada pilar da nossa igreja, de uma certa forma, vai ter as suas características, vai ter a sua maneira de se organizar. Mas isso vai ser sempre caminhando ao mesmo objetivo, que é a missão da nossa igreja. De amar, servir e influenciar. E hoje eu quero falar com vocês a respeito dos nossos grupos de conexão, os nossos GCs. E eu achei muito interessante, achei muito especial, que o GC está se organizando, a partir desse ano, a partir de uma mudança que teve no nosso GCs, e eles estão se organizando a partir de 3 palavras-chave. Eles estão se fundamentando a partir de 3 palavras-chave: relacionamento, cuidado e multiplicação. Relacionamento, cuidado e multiplicação. São baseados nessas palavras que os nossos GCs aqui estão se
organizando. E é muito lindo de ver aquilo que Deus está fazendo por meio do GCs. E essas palavras também são totalmente coerentes com a proposta do GC aqui na nossa igreja, que é gerar conexão, gerar comunhão. Agora, por que eu estou falando do GC hoje? O que os nossos GCs têm a ver com o tema do culto de hoje? Porque a maneira como esses grupos se organizam, os princípios pelos quais eles têm baseado a conduta de cada grupo, juntamente com o texto que nós vamos ler agora, vão nos ajudar a compreender o tema do culto de hoje. E a gente vai conseguir compreender melhor aquilo que Deus tem para falar conosco nessa manhã. E eu queria ler com vocês o texto bíblico que está em Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas 10, nós vamos ler a partir do versículo 25. Glória a Deus. Se você não trouxe sua Bíblia, seu celular, pode acompanhar comigo aqui a leitura do texto. Lucas 10, 25 diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-lhe, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? O texto que acabamos de ler narra uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. A famosa parábola do bom samaritano. E eu tenho certeza que você em algum momento já ouviu esse nome, bom samaritano. Seja em alguma instituição de auxílio às pessoas, seja em algum hospital. Em algum momento eu tenho certeza que você já ouviu falar do bom samaritano. O bom samaritano é esse homem que foi ao encontro e socorreu esse que estava perdido, caído no caminho, na história que nós lemos agora. E essa parábola ela é conhecida pelos teólogos, pelos estudiosos da Bíblia, como sendo uma das 4 parábolas do Evangelho de Lucas, que são parábolas exemplares. E a gente pode imaginar por que ela é uma parábola exemplar. Jesus, quando ele conta essa história, ele tem a intenção de que os acontecimentos que estão nela possam exortar quem está ouvindo. E as parábolas exemplares, elas nos exortam a fazer, a imitar ou não aquilo que o personagem da história está fazendo. E é justamente pelo fato dessa parábola nos trazer um exemplo de conduta, é que ela vem se tornar tão conhecida para nós nos dias de hoje. O texto ele começa com um homem que se levantou para falar com Jesus, com a intenção de colocar Jesus à prova. Jesus estava provavelmente ensinando, e um homem se levanta com a intenção de colocar Jesus à prova. E aí ele faz a pergunta que nós lemos: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aparentemente é uma pergunta bem inofensiva, a pergunta de alguém que está querendo saber algo. Só que o problema não está na pergunta, o problema está em quem está fazendo a pergunta. Por quê? A Bíblia encara em dizer que aquele homem que se levanta para colocar Jesus à prova através dessa pergunta era um perito da lei.
era um intérprete da lei. Era alguém que tinha um grande conhecimento na lei mosaica. Então, como o intuito dele era de colocar Jesus à prova, a pergunta que ele faz não foi com a intenção de conseguir alguma informação relevante para ele, não. Mas a intenção da pergunta dele foi para ver se Jesus era capaz de responder à altura daquilo que ele sabia, do conhecimento dele. Porque se isso não acontecesse, ele teria uma prova contra Jesus e ele poderia desmascarar Jesus. Ou seja, a intenção daquela pergunta foi: se ele não souber responder, ele não é o mestre que ele diz ser. Ele não é quem ele está pregando ser. Então a pergunta daquele homem não é o problema, mas é quem faz a pergunta que é o problema. Por quê? Se tinha alguém ali que tinha o conhecimento e que sabia exatamente o que ele deveria fazer, é aquele perito da lei. Porque ele conhecia a lei toda. Ele era um expert na lei. É a mesma coisa que chegar um biblista aqui perguntando como que Jesus veio ao mundo. É incoerente. Um biblista vai saber exatamente como Jesus veio ao mundo. E foi aqui o que aconteceu na história que nós lemos. Porém, existe uma diferença muito grande, existe uma distância muito grande entre você saber algo e você colocar em prática tudo aquilo que você sabe. E é essa distância que nós vemos aqui na vida desse homem, desse perito da lei. Por quê? Na mente dele, a vida eterna era conquistada através das obras. Porque ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus precisa explicar para ele, ele usa a parábola do bom samaritano, que você não tem que fazer nada para conquistar a vida eterna, porque a vida eterna não é pela conquista das obras, mas é a graça de Deus. Nada que você faça vai fazer você merecer a vida eterna. Ou seja, ele sabia tanto a lei, mas estava se perdendo dentro do seu conhecimento. E aí, Jesus, ele não responde diretamente. Isso que eu acho lindo na pedagogia de Jesus. Muitas vezes, ao invés dele lançar a resposta logo de cara, o que ele faz? Ele devolve com uma outra pergunta. Porque aquela pergunta vai fazer a pessoa pensar naquilo que ela acabou de perguntar. E foi o que ele fez. Ele vira para o homem e fala: o que está escrito na lei? Essa lei que você sabe tanto, o que está escrito? E aí ele vai responder para Jesus citando os 2 maiores mandamentos. De toda a lei judaica, de todo o Pentateuco, se a gente pudesse resumir, a lei judaica seria nesses 2 mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E aquele homem sabia, tanto é que foi essa resposta que ele dá para Jesus. O que está escrito na lei? Jesus pergunta. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E aqui nós percebemos que a teoria para aquele homem, a lei estavam muito claras. Porém, a pergunta seguinte que ele faz para Jesus demonstra que ele sabia que estava falhando aonde? Na compreensão da lei. Uma coisa é saber, outra coisa é praticar o que sabe. Uma coisa é ouvir, outra coisa é compreender aquilo que se ouve. E a pergunta dele seguinte nos mostra que ele estava meio perdido aí nessa situação. Será que ele compreendia que o próximo não é simplesmente aquela pessoa que está perto? Será que aquele homem com todo o seu conhecimento compreendia realmente quem era aquele próximo? E aí, para justificar essa falta de compreensão, para tentar sair daquela saia justa que ele se colocou, ele pergunta para Jesus: mas Jesus, quem é o meu próximo? Ele sabia que ele estava enroscado ali. E ele tenta sair daquela situação e pergunta: tá bom, mas quem é o meu próximo? Naquele tempo, entre os judeus havia muitas ideias diferentes a respeito disso. Não, a gente não tem... hoje nós sabemos que o nosso próximo é exatamente todos que estão ao nosso redor. Mas naquele momento, eles não tinham essa compreensão. Acreditava-se que o amor que devia ser entregue ao outro seria apenas para aquele que fosse igual a mim. Aquele que fosse judeu, aquele que estivesse comigo na mesma crença, aquele que caminhasse comigo, que fosse o povo de Israel, o povo escolhido. A ideia do amor que alcançava toda a humanidade ainda não tinha chegado para eles naquele momento. Era uma ideia que ainda não estava muito clara. E aí a gente pode pensar que aquela pergunta do homem para Jesus, quem é o meu próximo, pode refletir talvez uma falta de conhecimento mesmo sobre quem é o próximo. Porque ele se viu tão perdido ali naquela situação que ele perguntou. Ou pode ser uma pergunta que ele faz para tentar sair da situação, porque ele estava perdido ali.
ou ele gostaria de saber quem eu devo ajudar, porque aí eu quito a minha dívida, eu acabo logo com essa história, ajudo e conquisto assim a vida eterna. Entro de vez nesse reino que esse Jesus tanto fala que veio estabelecer, entro nesse reino de Deus. Então, não se sabe ao certo o que ele queria. A verdade é que ele faz essa pergunta, que ele viu que ele estava se enrolando cada vez mais ali naquela situação. E aí Jesus, para explicar para ele, para tentar desenhar para ele aquilo que ele deveria já saber, Jesus conta uma parábola. E é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano vem nos explicar quem é o nosso próximo e não o que devemos fazer para ganhar a vida eterna. Porque a vida eterna nós não merecemos, é pela graça de Deus que nós temos acesso a ela. Então a parábola é para nos explicar quem é o meu próximo. Jesus leva aquele homem para o campo prático. É como se ele falasse: olha, a lei você sabe, a teoria você sabe. Agora vem aqui que eu vou te contar uma história para você saber o que você faz com tudo isso. Aleluia. Parábola do bom samaritano é a história de um homem que sai de Jerusalém e vai rumo à cidade de Jericó. E só com essa informação aqui é possível compreender que esse homem era sim um judeu. Porém, quando Jesus vai contar essa história, ele refere-se a esse homem apenas como um certo homem. E aqui já vai a primeira lição desse texto. Por que ele não dá nome? Porque ele não diz que é judeu? Porque não importa a nacionalidade daquele homem. Importa que aquele homem estava perdido numa estrada, estava machucado e precisava de ajuda. E ele foi socorrido independente de quem ele era. Então aquele certo homem estava ali caminhando naquela estrada, até que ele é assaltado, ele é machucado e ele é largado ali naquele caminho. E a estrada que ele usou para fazer esse percurso de Jerusalém para Jericó era uma estrada muito perigosa. Era uma estrada de mais ou menos 27, 28 quilômetros. Porém, é uma estrada cheia de curvas, cheia de ladeiras, de declive, muita pedra no caminho. Porque, e era uma estrada que descia, gente, cerca de 1000 metros do nível do mar. Então, era um caminho perigoso. Era um caminho muito perigoso. Viajar sozinho ali naquela estrada era realmente um risco. Imagina agora, no seu bairro, a rua mais perigosa do seu bairro. Aquele lugar que ninguém gosta de passar a noite sozinho, que ninguém gosta de andar de carro, que as mulheres quando estão dirigindo não passam ali por nada. Era mais ou menos esse lugar que aquele homem estava viajando. E ele estava viajando sozinho. E é por isso que ele é assaltado, por isso que acontece tudo isso com ele. Era um lugar perigoso. E o homem, a Bíblia fala que o homem que estava percorrendo aquele caminho, depois que ele foi assaltado, depois que ele foi ferido, depois que ele foi machucado, ele foi largado. Quase morto. Guarde bem essa informação. Ele foi deixado quase morto. E aí nessa mesma estrada, quando ele estava ali naquela situação difícil, Jesus é muito enfático ao dizer que estava descendo de Jerusalém quem? O primeiro personagem? Um sacerdote. O sacerdote passando por ali, viu o homem, ele viu, Jesus deixa isso bem claro, porém não fez nada. Ele vê e passa para o outro lado da estrada. Logo após o sacerdote passa um levita. E o levita o que faz também? Vê o homem e passa por outro lado da estrada como o sacerdote fez. Até que, no meio da história, aparece um outro personagem, que é o samaritano. Assim como o levita, assim como o sacerdote, o samaritano vê aquele homem. Ele passa pela mesma estrada, viu aquele homem, só que ele teve uma atitude completamente diferente. Ele vai ao encontro daquele que está ali largado na estrada. Ele vai ao encontro do homem ferido. Ele foi e se aproximou. Ele diminui aquela distância física que tinha entre os dois e vai ao encontro daquele homem. A Bíblia fala que ele foi movido de piedade. Ele teve compaixão. Ele olhou aquela cena e não ficou indiferente. Ele precisou fazer algo por aquela pessoa. E é isso que ele faz. O samaritano viu, se aproxima. Só que além de se aproximar daquele homem, ele cuida daquele homem. Ele vai, ele coloca vinho nas feridas. Ele derrama óleo nas feridas. E o vinho naquela época era usado como um antisséptico. E o óleo era usado para acalmar a dor. E é isso que aquele samaritano faz. Ele cuida daquele homem. Além de cuidar, ele enfaixa as feridas. Ele pega aquele homem, coloca no lombo do seu animal,
leva aquele homem até uma hospedaria, paga as despesas e ainda fala para o homem, para o dono da hospedaria: se precisar de mais alguma coisa eu venho aqui e pago novamente. Só para a gente ter uma ideia, os 2 denários que ele entrega para o homem da hospedaria equivalem a 2 dias de trabalho. Como que alguém entrega 2 dias de trabalho para ajudar e curar um homem que você não sabe nem quem é? Aquele homem que estava largado na estrada poderia ser um assaltante, poderia ser um bandido terrível. Ele não sabia quem era aquele homem. Mas ele entrega 2 dias de trabalho para que ele fosse curado e que ele fosse tratado. Ele providenciou todos os meios possíveis para a cura daquele homem. Ou seja, de todos os personagens da história, sacerdote e levita que serviam no templo, Jesus nos mostra que um samaritano foi um instrumento de cura para aquela pessoa. O judeu e samaritano tinham uma briga muito grande, eles não se suportavam. Eles não podiam se encontrar, eles não podiam se ver, era uma briga antiga, de muitos anos atrás. Eles não se cruzavam no caminho. O que Jesus nos mostra nessa história? Que assim como ele, que também foi rejeitado, que também foi desprezado, mas foi aquele que Deus escolheu para exaltar, foi aquele que Deus escolheu para me salvar, para te salvar. Nessa história também foi o samaritano, o improvável que Deus usou para salvar aquela vida que estava largada no caminho. Aleluia, glória a Deus. O samaritano nos mostra que não importa o quão improvável nós sejamos, o que importa é a nossa atitude de ir ao encontro daquele que está necessitado. Aleluia, glória a Deus. Aquele que era mais improvável morreu por mim e por você. Aquele que era mais improvável foi ao encontro daquele que estava necessitado. Então não temas, que Deus tem grande coisa para fazer na sua vida. Aleluia. Agora, como é que a gente responde a pergunta que guia essa parábola? Quem é o meu próximo? Quem devo amar como a mim mesmo? Esse é o ponto-chave dessa parábola. Uma pergunta que nos guia e que nos leva a compreender questões de extrema importância a respeito da conduta cristã, a respeito daquilo que Deus espera de nós como cristãos. E eu queria analisar com você 2 pontos aqui nesta manhã muito especiais. E eu queria que você prestasse atenção e guardasse no seu coração, porque o Senhor quer falar conosco aqui nesta manhã. Essa parábola é muito rica, a gente poderia pregar aqui uma série de sermões de 2 meses, que a gente ia ter assunto para falar. Mas hoje eu queria destacar 2 pontos aqui com vocês. Primeiro deles, o que a atitude do sacerdote e levita nos ensina? O que a atitude daquele sacerdote e daquele levita nos ensina? Jesus fala que quando eles viram o sofrimento daquele homem, eles decidiram passar por outro lado, sim? Nós vemos aqui uma inversão de valores que estava presente naquela sociedade. Mas por quê? Que valores são esses que estavam invertidos ali? Os sacerdotes e os levitas, eles serviam no templo. Eles eram responsáveis por tudo aquilo que acontecia cerimonialmente falando no templo. Ofertas, sacrifícios, rituais. Tudo aquilo que acontecia no templo, eles eram responsáveis em fazer. Logo, quando eles passam do lado oposto daquele homem, eles estavam preservando a sua pureza ritual, a sua pureza cerimonial. Porém, tem um detalhe muito legal nesse texto que nos mostra que o levita e o sacerdote, eles não estavam subindo para fazer sacrifício no templo, mas eles estavam descendo. Ou seja, eles já tinham cumprido toda a sua tarefa ali no templo e eles estavam descendo, estavam indo embora, estavam indo para casa. Ou seja, não teria problema nenhum parar e ajudar aquele homem. Não teria problema nenhum parar e socorrer aquele homem no caminho. Por quê? Porque a lei dizia que o sacerdote e o levita não podiam fazer o quê? Os serviços do templo se estivessem impuros. Só que eles já tinham saído do templo. Eles estavam indo embora para casa. Eles poderiam sim ter parado e socorrido aquele homem. E como é que eles se tornavam impuros? Se eles precisavam se manter puros para cumprir a sua tarefa no templo, como é que eles se tornavam impuros? Quando eles tocavam em um cadáver. A impureza cerimonial, a impureza ritual para um sacerdote e um levita viria se eles tocassem em alguém que estivesse morto. Então eles olham para aquele homem, acham que eles estavam mortos, julgam que eles estavam mortos.
têm um preconceito sobre a situação daquele homem e decidem passar pelo outro lado. Ou seja, eu não sei como ele está, então não vou nem me aproximar, porque vai que eu me torno impura ao tocar nele. Sabe o que eu entendo com essa atitude deles? Em primeiro lugar, não tem como a gente julgar a situação de ninguém se eu não me aproximo daquela pessoa. Não tem como eu dizer que aquela pessoa está de um jeito ou está de outro se eu não chego perto para ver a situação real dela. Se eu não me aproximo, eu não sei o que está acontecendo na vida daquela pessoa. E se eu não sei o que acontece na vida daquela pessoa, eu não posso julgar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Olhou, parece que está morto, eu nem me aproximo, porque senão eu me torno impuro. Glória a Deus. E é aí que nós temos a inversão de valores que eu disse que estava presente ali naquela sociedade. A minha pureza ritual, a minha pureza que eu tenho que usar no templo, ela está acima da vida. Eu preservo a minha pureza e não vou ao socorro daquele que está necessitado. Essa era a inversão de valores que estava presente ali. Manter a pureza cerimonial foi mais importante do que socorrer aquele homem que estava morrendo no caminho. Aparentemente, a atitude deles podia ser justificada com a lei. A lei diz que eu não posso tocar. Então, na cabeça deles, eu estou fazendo o que é correto. Porém, Jesus nos ensina que a oportunidade que nós temos de fazer o bem e a gente não faz, a oportunidade de fazer o bem que não é aproveitada torna-se o mal. E aí me faz lembrar que tanto de desculpa que a gente usa muitas vezes para não fazer algo por alguém. Ah, mas se eu fizer isso, mas se eu fizer aquilo, se você tem a oportunidade de fazer algo por alguém e você não faz, você está fazendo mal para aquela pessoa. Nós precisamos saber que nós estamos errando no amor ao próximo quando isso acontece, aleluia. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Segundo ponto que eu queria falar com vocês aqui hoje é o que a atitude do samaritano nos ensina. O que a atitude do samaritano nos ensina. Era muito incomum um samaritano passar por aquela estrada. Primeiro porque era perigosa, ele corria o risco de ser assaltado. Além dele correr o risco de ser assaltado, ele podia sofrer hostilidade de todos os outros viajantes que passassem por ali. Eles eram inimigos. Se um samaritano cruzasse com um judeu, ele poderia sim sofrer hostilidade. Era muito difícil ver um samaritano caminhando por aquela estrada. E é mais difícil ainda ver um samaritano caminhando por aquela estrada, parando para ajudar um judeu. Era mais improvável ainda. Porém, nós vemos que o samaritano pouco se importa de saber quem era. Pouco se importa. Ele sabia que aquele homem estava no caminho e precisava de ajuda. E ele iria fazer o que estivesse ao seu alcance para ajudar aquela pessoa. Agora olha que interessante. Um detalhe muito legal nessa história é que o samaritano ele carregava com ele o quê? Vinho, óleo e ataduras. Já parou para perguntar por quê? Tem alguns estudiosos que dizem que todos os viajantes, na medida do possível, na medida que podiam, eles carregavam consigo isso. O óleo, o vinho, ataduras, era como se fosse um kit de socorros. Se você abrir a bolsa de qualquer mulher aqui hoje, você vai ver também um kit de primeiros socorros. Era isso. Só que naquela época não era Neosaldina, não era o remédio da criança, não. Era o vinho, o óleo e as ataduras. Não era muita coisa, gente, que aquele homem estava carregando. Era coisa pequena, ele precisava carregar, ele precisava andar muito. Então não era muita coisa. Só que o que ele tinha nas mãos dele foi o suficiente para ele ser instrumento de cura na vida de uma pessoa. Eu não sei se você não tem feito aquilo que Deus tem mandado você fazer, porque acha que o que você tem nas suas mãos é insuficiente. Mas salva de uma coisa, o que nós temos quando é usado em prol do reino de Deus, quando é usado para cura, saiba que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Em nome de Jesus, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos é o que você precisa usar para ser instrumento de cura na vida de quem está no teu caminho. Então não temas, use aquilo que Deus colocou diante de você. Que grandes coisas o Senhor fará, aleluia. Com o pouco que ele tinha, ele fez a diferença na vida de um homem. E nós estamos aqui hoje falando dele, aleluia. E aí, o que nós podemos compreender através dessa atitude dele? O que nos ensina a atitude desse samaritano improvável? Ele tinha consigo óleo e vinho. Só que o sacerdote e o levita também tinham acesso a óleo e vinho.
O samaritano carregava com ele óleo, vinho, ataduras, mas o sacerdote e o levita também tinham acesso a óleo, vinho e ataduras. Qual que é a diferença dos dois? O sacerdote e o levita deixaram o óleo que eles tinham lá no templo. E óleo que é deixado no templo não serve para nada. O sacerdote e o levita tinham acesso a todas essas coisas também, só que ficou no templo, não estava com eles. E óleo, vinho que fica no templo não serve para nada. O samaritano foi um instrumento de cura porque estava com ele o óleo e o vinho, e ele derramou aquilo que ele tinha em favor do outro. Ei, saiba de uma coisa: tudo aquilo que está sendo derramado sobre a tua vida hoje é para que possa transbordar e para que você possa ser instrumento de cura para outras pessoas. Óleo e vinho que fica no templo não serve para nada. Nessa manhã deixa o Senhor te encher a ponto que você transborde para o outro. Aleluia, glória a Deus. O pouco que aquele homem tinha foi instrumento de cura. Imagina se a igreja de Jesus se levanta para derramar tudo aquilo que tem sido derramado sobre nós. Quantos serão curados, quantos serão alcançados pela nossa atitude. Aleluia. Se a gente não compartilha aquilo que a gente recebe, a gente vira acumuladores de bênção. Nós viramos acumuladores daquilo que a gente recebe. E Deus nos chamou não para acumular, Deus nos chamou para repartir. Porque Ele é um exemplo disso. Ele entregou para nós aquilo que Ele tinha de melhor, que foi Jesus Cristo para nos salvar. Aleluia. Tudo que nos foi entregue, tudo aquilo que está nas nossas mãos precisa ser instrumento de cura, precisa ser usado para gerar vida, precisa ser usado para estabelecer o reino de Deus. Aleluia. Se Deus colocou alguém ferido no seu caminho, não é para te provar, não é para te testar, mas Ele é alvo da tua missão. É para que você transborde todo esse óleo que está sobre a sua vida. Em nome de Jesus, essa pessoa que está no teu caminho não é para te atrapalhar, não é prova, não. É alvo da tua missão. E esse óleo que está sendo derramado sobre você, você precisa transbordar, porque aquela pessoa está ferida, aquela pessoa precisa ser alcançada, e é no teu caminho que ela foi parar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você sabe muito bem, o Senhor está te fazendo lembrar. O Senhor está colocando aí na sua mente essa pessoa que está no teu caminho. Não é prova, é missão. Não é teste, é missão. Então vai e faz aquilo que o Senhor colocou para você fazer, aleluia. Derrame o óleo, derrame o vinho, coloque ataduras, tampe as feridas, não fique expondo as feridas. Não, ela não precisa disso. Ela sabe a situação na qual ela se encontra. Seja instrumento de cura, sabe por quê? Porque amanhã pode ser eu, pode ser você nessa mesma situação, aleluia. Nós precisamos ser instrumento de cura para um mundo que está ferido. Nós precisamos ser esse instrumento de cura para um mundo que está doente. Nosso mundo está machucado e nós temos o óleo, nós temos o vinho. Nós precisamos transbordar isso, igreja. Nós precisamos transbordar isso. E esse foi o exemplo que o samaritano deixou para nós. O samaritano da história de Jesus modelou o estilo de vida que trará o poder de transformação do reino ao nosso mundo, aleluia. É um exemplo de um improvável que nos ensina como nós devemos agir, glória a Deus. Agora, mediante a tudo isso que nós vemos nessa manhã, eu quero já caminhar para a conclusão desse sermão, tentando responder a pergunta que o perito da lei faz a Jesus: quem é o meu próximo? O meu próximo não são todos aqueles que estão ao meu redor. Não. Meu próximo não são todos aqueles que eu consigo ver. O meu próximo são todos aqueles que eu escolho me aproximar. Meu próximo é todo aquele que eu decido estar próximo. É aquele que eu decido cuidar. É aquele que eu decido ouvir. É aquele que eu decido socorrer. É aquele que eu decido me relacionar. Não importa o quão ferido ele esteja. Não importa se ele não tem nada para me oferecer. O meu próximo é aquele que eu decido estar próximo. É aquele que eu escolho estar próximo. E seguindo esse mesmo raciocínio, nós podemos completar assim a frase, que é o tema do nosso sermão hoje. O amor é uma escolha. O amor é uma escolha. Você pode ter um monte de palavra bonita para tentar definir o amor, mas no fundo, ele é uma escolha. Eu escolho estar próximo de alguém. Eu escolho acolher essa pessoa. Eu escolho ajudar.
Eu escolho socorrer. Eu escolho amar apesar de todas as dificuldades que ela tem. Eu escolho me aproximar apesar de tudo aquilo que eu conheço dela. Ou que eu acho que eu conheço. Lembre-se, se você não estiver perto, você não conhece. O amor é uma escolha, aleluia. E como nós podemos compreender isso? Através da vida de Jesus Cristo. Jesus, ele tinha à disposição dele todas as possibilidades para nos dar salvação. Jesus Cristo, sendo Deus, ele podia ter feito várias coisas para nos dar a salvação. Mas ele escolheu nos amar. Vocês percebem que a gente a gente completa essa frase todos os dias da nossa vida. Jesus escolheu nos amar. É exatamente isso, o amor é uma escolha. Cristo, ele escolheu nos amar de uma maneira tão sobrenatural para que a gente sentisse na prática, a gente visse na prática no que consiste o amor. O amor é uma entrega. O amor é uma escolha de entregar sem ter nada para receber de volta. O amor é uma escolha de estar perto. Isso é o amor. Amor é uma escolha. Jesus Cristo escolheu morrer por nós, mesmo a gente não merecendo. O que nós temos para entregar para Deus? O que nós podemos fazer para Deus para pagar esse amor, para tentar justificar esse amor? Nada. Mas mesmo assim Ele escolheu nos amar. O que aquele homem tinha para oferecer para aquele samaritano? Nada. Mas mesmo assim Ele escolheu estar próximo, Ele escolheu cuidar. O amor não é um simples sentimento, gente, mas o amor são atitudes. É aquilo que nós fazemos por alguém. Quando nós falamos de amor próprio, olha que interessante. O amor próprio, quem explica, quem fala sobre amor próprio, fala o quê? É aquilo que você faz por você. O amor próprio é o que eu faço por mim. Agora, o amor, no sentido mais amplo, são as minhas escolhas em favor de alguém. Aquilo que eu faço por alguém, aquilo que eu faço pelo outro, é o amor. E o amor é uma escolha, aleluia. O amor é algo que transborda de nós e vira o quê? Atitudes. Amor não é sentimento, amor não é palavra, amor não é frase bonita, amor é atitude. É a atitude. E é pensando justamente isso que nós falamos sobre os nossos GCs no sermão, no começo desse sermão. A melhor maneira de nós sermos multiplicadores do amor de Deus para este mundo é se nós investirmos em relacionamento, cuidado e multiplicação. Quando eu me aproximo de alguém, eu tenho a oportunidade do quê? De conhecer essa pessoa. Você já se aproximou de alguém, olhou para ela e sua visão mudou sobre aquela pessoa? Já teve alguma pessoa que você olhava, você pensava algo por ela, e quando você se aproximou, que você ouviu a história dela, a sua visão mudou totalmente? Porque eu só consigo compreender, eu só consigo conhecer alguém quando eu me aproximo. E quando eu me aproximo de alguém, eu conheço melhor tudo aquilo que está acontecendo com ela. Quando eu conheço melhor essa pessoa, eu posso saber o que ela precisa. E sabendo o que ela precisa, eu tenho a oportunidade de cuidar. E ao cuidar, eu posso ser um instrumento de cura para essa pessoa. Quando eu entendo qual é a ferida que ela tem, quando eu entendo qual é a necessidade que ela tem, eu posso ser um instrumento de cura. Se nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra, se é a nossa missão como cristão estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra, eu preciso ser um multiplicador do amor de Deus. Eu preciso ser um multiplicador de cura, porque quanto mais pessoas forem curadas, mais o amor de Deus será espalhado pelo mundo. Ei, é a nossa missão como igreja de Jesus multiplicar esse amor, aleluia. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o amor é o oxigênio do reino de Deus. E o cristão é conhecido não só pela sua teologia, não só pela Bíblia que carrega debaixo do braço, mas é conhecido pelas suas atitudes de amor. Olha só o que está escrito em João 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Porque Ele nos amou, a gente precisa amar os outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, aleluia. Que nesse dia nós possamos sair nessa manhã, dispostos a nos aproximar, a nos relacionar com todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. É impossível amar a todos, o mundo inteiro, mas você pode amar aqueles que o Senhor colocou no teu caminho para amar.
Você pode sair daqui nesta manhã em nome de Jesus, disposto, escolhendo a cuidar daqueles que o Senhor colocou ao seu redor. Por quê? Porque assim haverá multiplicação do amor. Assim haverá uma multiplicação daquilo que Deus fez pela sua vida nesse mundo. Amém? Nós precisamos refletir aquele amor que um dia nos alcançou. O amor de Deus te alcançou de uma maneira muito especial, mas não pode ficar guardado para você. O óleo no templo não serve para nada. O amor que você recebeu de Deus guardado aí no teu coração para você curtir sozinho não serve para nada também. Você precisa transbordar, você precisa colocar para fora tudo isso que um dia foi derramado sobre a sua vida. Nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor nos encoraje a escolher estar próximo daqueles que estão no nosso caminho. Porque só assim nós seremos testemunhas daquilo que Deus fez por nós. E nós podemos ser instrumento de cura para alguém, aleluia. E eu encerro com a frase muito especial de Charles Spurgeon, que diz assim: todo cristão é um missionário ou é um impostor. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Sabe por quê? Porque você recebeu algo muito precioso para ser guardado só para você. Você recebeu algo muito precioso para ficar aí guardado no templo. Você precisa transbordar tudo aquilo que foi derramado sobre a sua vida. Seja encorajado nessa manhã em nome de Jesus. Seja encorajada nessa manhã em nome de Jesus. O Espírito Santo tem coisas lindas para fazer através de você, porque a tua história é única. A tua história é única. Ele quer usar isso em prol do reino de Deus. A tua história é única e é exatamente isso que o Senhor vai usar. O samaritano tinha a história dele, uma história de rejeição, uma história de exclusão, mas foi ele que o Senhor escolheu para levar a cura para aquele homem. Então não temas, porque através da sua história o Senhor vai fazer grandes coisas, aleluia. Se coloque de pé neste momento, igreja. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, feche seus olhos, eu quero orar por você nesta manhã. Enquanto nós estávamos aqui, o Espírito Santo já levou aí à sua memória aqueles que estão no seu caminho. Aqueles que por algum motivo você tem passado longe. E eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer, não, porque o Espírito Santo já te mostrou aí o que você tem que fazer. Eu não estou aqui para dizer que você agiu errado, não, de maneira nenhuma. A tua história é você que sabe. Os seus motivos é você que sabe. Mas de uma coisa eu sei, o Espírito Santo já te trouxe aí a memória. Aquele que você precisa se aproximar. Em nome de Jesus, seja invadido neste momento pelo Espírito Santo de Deus. Uma unção de coragem para que você possa tomar essa atitude que você precisa tomar há tanto tempo. Que o Espírito Santo possa te encorajar a ser o próximo daquele que está no seu caminho. Ei, não é hora de querer questionar, não é hora de arrumar desculpas. É hora de olhar para aquela vida e dizer: está caído, está perdido. Eu tenho óleo, eu tenho vinho, e eu escolho hoje passar por cima de tudo e socorrer. Porque foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Já pensou se Ele não tivesse morrido na cruz, se Ele fosse olhar as nossas falhas, os nossos erros? Já pensou se a decisão dele de ir para a cruz fosse baseada nas nossas falhas e nos nossos erros? Nós não estaríamos aqui hoje. Então, em nome de Jesus, peça para que o Senhor te dê estratégias e te ajude a se aproximar. Existem pessoas no seu caminho precisando do óleo e do vinho que você está carregando. Transborde nessa manhã. Transborde nessa manhã. Seja instrumento de cura. Leve vida ao que está morto. Ei, o Senhor quer usar a sua vida. E se você permitir, grandes coisas Ele fará através de você. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, vai quebrando cadeias aqui nessa manhã. Espírito Santo de Deus, entra em cada coração, em cada vida. Vai tirando, Senhor, toda mágoa. Vai tirando toda tristeza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega a sua voz e adora o Senhor. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
Tu tens sido tão bom pra mim. Aleluia, declare. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Ousado amor, ousado amor de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Foi esse amor que te alcançou. Foi esse amor que te salvou. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Sim, Ele faz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glórias ao Senhor. É tempo de você transbordar aquilo que está em você. Ei, óleo no templo estraga, maná dentro de casa estraga. A gente precisa colocar para fora, precisa multiplicar. É tempo. Pessoas estão no teu caminho. É tempo de transbordar. É tempo de ser instrumento de cura. É tempo. Ah, mas ele não merece.
se você não sabe o que Ele fez comigo, ei, eu não sei mesmo. Mas o Senhor manda dizer, é hora de passar por cima de tudo isso, porque é uma vida, precisa do vinho, precisa do óleo, e você tem isso aí. Ei, transborde, transborde, em nome de Jesus. Seja curado nesta manhã, para que você possa transbordar. Aleluia, é difícil, mas vale a pena. É uma vida que será curada em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria fazer um convite aqui nesta manhã. Eu não sei se você chegou aqui, você está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se você chegou aqui e estava como aquele homem, ferido no caminho, vendo tanto levita, tanto sacerdote passar, parece que ninguém te vê, ninguém te olha. Você que se afastou nos caminhos do Senhor, mas nesta manhã deseja voltar para Jesus. Você pode levantar sua mão, porque eu posso te conhecer. Se você deseja voltar para Jesus, levante a sua mão. O Senhor te chama hoje. Eu não sei se há alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceitar Jesus é entregar a tua vida na direção dEle. É entregar a sua vida para que Ele te conduza, para que Ele te ajude. Tem alguém aqui que nunca declarou que Jesus Cristo é o seu Senhor? Levante a sua mão. Se você deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante as suas mãos. O Senhor te chama hoje. O Senhor te chama. Não deixe passar essa oportunidade. É hora de transbordar, é hora de ser curado, é hora de caminhar com Ele. Jesus Cristo está aqui. Faça essa oração comigo. Você que deseja aceitar Jesus, você que deseja voltar para Jesus, faça comigo e com toda a igreja essa oração. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, neste dia eu entrego a minha vida a Ti e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, cura, Senhor, tudo aquilo que tem me machucado e me ajuda a continuar caminhando lado a lado contigo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que você saia daqui impulsionado a transbordar tudo aquilo que foi derramado sobre você. Amém. Se você crê, aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Aleluia. Para me curar, para me ensinar, cante. O caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abro meu coração. O culto está terminando e a nossa saída de Jerusalém a Jericó vai acontecer daqui a pouco. O óleo já foi dado, o vinho já foi dado e a atadura já foi dada. Se você decidir deixar no templo, é contigo. A pior coisa é a gente ter pão no armário e ver pessoas morrendo de fome do nosso lado. Nós precisamos ter uma espiritualidade, Marcel, mais humanizada. Senão nós nos tornamos fanáticos, viciados em templo. Se as obras de misericórdia que nós fomos agraciados, nós não tivermos a habilidade de poder dar, o que adianta estar aqui? Pastor, foi isso que foi dito hoje. Não estou pregando de novo não, gente. Tudo que foi dito. Mas eu estou saindo daqui em crise, porque eu sou muito viciado em templo. E será que quando eu sair daqui, tudo isso que eu recebo, eu tenho feito pelo próximo ou não? Algo para mim aqui. Não quero problematizar aqui não, eu quero que você pense.
Mas quem foi mais cruel? Foi o assaltante que deixou quase morto? Ou o sacerdote, o levita, que deixou morrer? Quero que você pense. Isso é muito sério. Porque se nós como igreja não fornecer cura, que adianta? Essa porta está aberta. Se nós como igreja, porque a igreja não é isso, ok? O religioso viciado em templo, e a proposta de Jesus é ser igreja. A igreja, ela caminha. A igreja caminha. Antes de você pensar em vida eterna, como foi a pergunta do religioso, pensa em amar a Deus e ao próximo primeiro, porque senão a sua vida eterna está comprometida, não adianta nada. Pastor, quer ir para o céu, ok. A nossa relação antes de estar assim, precisa estar assim também, ó. Porque senão não adianta, gente. Somos bons religiosos, que sabe orar, sabe jejuar, sabe dar dízimo, mas se a gente ouve a palavra e não a pratica, é com o homem que constrói uma casa sobre areia, que quando vem o vento destrói. Você vai sair daqui agora. Vão ter pessoas quase mortas no caminho. Dá aquilo que você tem só. Deus não está pedindo nada além daquilo que você tem. Se você é grato por aquilo que você recebeu de Deus, reparta. Quantas feridas já foram curadas por Deus na tua vida? Quantas mágoas? Quantos sentimentos que vocês foram machucados e Cristo te curou? Reparta isso. Senão não fale que é cristão. Senão não fale que foi para o culto. Não fale, por favor. Mas expresse aquilo que você recebeu de Deus. Um bom domingo a todos vocês.